Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. E conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Estamos no quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, ou Domingo da Alegria. A expressão vem do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 10, onde ele diz: regozijai-vos, rejubilai, com Jerusalém, e encontrai aí a vossa alegria, vós todos que a amais. Neste domingo, a liturgia aponta para a alegria dos céus cada vez que um pecador se arrepende, e nos traz a parábola do filho pródigo, talvez a mais conhecida história de arrependimento na Sagrada Escritura, e a mais importante e mais longa parábola que Jesus Cristo contou. O texto inicia situando o contexto em que Jesus apresenta a história, e então a desenvolve. Vejamos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Alguns estudiosos sugerem que essa parábola deveria se chamar
a parábola do Pai Misericordioso. Quando a escritura foi redigida, nenhum nome foi colocado nos seus diversos trechos, como sabemos. Foram os tradutores e editores que acharam conveniente colocar títulos, e estes refletem como interpretaram as passagens. Quando esta parábola é denominada a do filho pródigo, a ênfase está no pecado do filho mais moço, que gastou toda a herança, como diz o verso 13. Pródigo, no dicionário, é a pessoa que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, é o gastador, esbanjador, perdulário. Esta ênfase tem a qualidade de nos atrair a todos para dentro da parábola, porque de fato todos nós pecamos, desperdiçamos tantas das graças que recebemos de Deus. Já quando se quer sublinhar o modo de agir do Pai, é possível denominar a parábola como referimos acima, a parábola do Pai misericordioso ou do Pai compassivo, como dizem outros. Alguns ainda sugeriram que o nome deveria ser a parábola dos dois irmãos. É o caso do Papa Bento XVI. No seu livro, Jesus de Nazaré, Bento XVI sublinha o contraste entre a humildade do filho mais moço e seu arrependimento em relação ao orgulho do filho mais velho, que se ressente pela bondade que o pai teve para com seu irmão. Finalmente, um quarto nome dado à parábola é Parábola do Filho Perdido. E talvez este até se encaixe melhor na narrativa, porque Jesus a conta como a terceira numa série que se concentra em perdas e encontros. A ovelha perdida, a moeda ou dracma perdida e aqui o filho perdido. Aliás, aquele pai, quando fala, não chama o filho de pródigo, mas afirma 2 vezes: este é o meu filho que estava perdido e agora foi encontrado. Todos os nomes, no entanto, trazem elementos verdadeiros, pois se trata de uma história complexa que aborda muitos pontos e personagens. Jesus está respondendo aos fariseus e escribas, que se escandalizam porque o mestre acolhe pecadores públicos. Pecadores que feriram a lei de Moisés ou os 10 mandamentos, e até come com eles. Exemplos disso seriam os adúlteros ou os coletores de impostos, que tinham conluio com os romanos em detrimento dos israelitas. Já os fariseus e escribas se consideram justos e se ofendem com o comportamento de Jesus. Muito bem. Visto este contexto, vamos analisar o texto, que se compõe, por assim dizer, de etapas. Um primeiro capítulo é a partida do filho mais moço, que pediu o adiantamento da parte da herança que lhe caberia. No mundo agrícola judaico, normalmente a herança consistia nas terras do pai, que eram transmitidas através das gerações. E isso era bem importante para os israelitas. Desde que eles entraram na terra prometida, cada tribo se alocou em uma porção da terra e ali ficou. Então, a herança da propriedade imóvel era mais significativa do que o dinheiro que o pai pudesse deixar. Esse filho mais moço, pedindo a sua parte da herança, não pretende dar continuidade à família naquele lugar, mas partir. Vai para um país bem longínquo, como que dizendo: não quero mais me relacionar com vocês, não quero mais fazer parte dessa família. E isso era muito mais ofensivo do que pretender a antecipação da herança. Ele não queria mais estar na terra prometida, em que Deus colocara o seu povo eleito, terra que era representativa do reino de Deus. Houve uma rejeição. Reforçando esse relato, o judeu do primeiro século, que escutava Jesus, pensaria forçosamente no tema dos exílios que Israel sofreu, seja no Egito, na Assíria ou na Babilônia, todos eles ligados às quebras da aliança e ao pecado do povo. Os exílios tornaram-se um símbolo do pecado e da ruptura do relacionamento com Deus, como acontece na parábola. O filho vai para um país distante, gasta tudo, sobrevém uma fome muito grande, ele se emprega junto a um habitante do lugar e é mandado ao campo cuidar dos porcos. Esse fato também reforça que ele fora para longe de Israel,
pois nesse lugar em que ele estava se criavam porcos, animais que a Torá proibia os judeus comer, como animais tidos por impuros. O filho menor foi para um país gentil e se colocou em um estado de impureza. Está morrendo de fome e sofrendo. Hoje, quando pensamos em pecado, é comum vir à mente a ideia de uma regra quebrada pela qual mereceríamos punição. Mas na parábola, Jesus aponta outras nuances do pecado e é muito importante as considerarmos. O pecado é um exílio, é separação de Deus em particular e dos outros também. É sofrimento, pois leva o pecador à tristeza mais cedo ou mais tarde, leva até o desespero. E o pecado é impureza, é rebaixar-se, viver num estado como o dos animais, tal qual esse filho, entre os porcos. O pecado, por fim, faz a pessoa se sentir sem valor. Mas quando o filho mais jovem está no fundo do poço, acontece como que uma iluminação da sua mente e do seu espírito. Ele cai em si, vê tudo o que tinha e abandonou. Por exemplo, na casa do pai, os empregados nunca deixaram de ter boa comida para se alimentar enquanto ele está faminto. Ele acorda, resolve se levantar e voltar, reconhecendo que pecara, como ele mesmo diz, contra o céu e contra o pai, pedindo perdão e um lugar, mesmo como empregado. Pecar contra o céu naquela época significava pecar contra Deus. O rapaz faz esta distinção, reconhece que pecou contra Deus e não é digno de ser chamado filho, devendo ser tratado como empregado. É o momento da graça, do arrependimento e da conversão. O jovem filho empreende o caminho de volta e a certa distância o pai o vê. Por quê? Porque esteve esperando pela volta do filho todo este tempo. O pai corre ao encontro e nem deixa que o filho fale o que havia preparado. Mostra uma imensa compaixão. Abraça e beija o filho. No grego, a expressão usada significa que o pai se atirou no pescoço do filho. Não deu, portanto, um abraço frio ou protocolar. Nós podemos imaginar o abraço que uma esposa e os filhos dão naquele soldado que foi para a guerra e está chegando de volta no aeroporto. Aquele que podiam ter perdido para sempre voltou. Atiram-se uns nos braços dos outros, como o pai da parábola fez, cheio de alegria. Quando o jovem, então, diz o que preparara pedindo perdão, o pai nem responde a isso. Seria natural para um pai, recebendo um filho que lhe tomou toda a herança, afastou-se para junto dos gentios, rejeitando a família, desperdiçou a herança, dizer: "Você viu? Eu o advertira. Penso que agora você aprendeu a lição." Mas esse pai simplesmente se volta para os empregados, manda trazerem a melhor veste, coloca um anel no dedo que representa a pertença à família e sandálias nos pés. Manda matar um cordeiro gordo para se rejubilarem. A resposta do pai é a misericórdia, com a alegria da volta do filho, cobrindo-o de presentes. Jacó deu a José, seu filho preferido, a mais bela túnica, conta o Antigo Testamento. O pai da parábola, assim, como que está tratando esse jovem como um filho preferido para os padrões judaicos. Uma resposta que não guarda nenhuma proporção com o que o filho tinha feito. Pelas palavras de Jesus, esse pai utiliza a imagem da morte e da volta à vida ou ressurreição, do exílio e da volta. Porque meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ambas são metáforas poderosas para a realidade do que o pecado faz com a pessoa. Estar em pecado é estar perdido, exilado. Pecado é separação, é destruição dos relacionamentos. Quando vem o arrependimento e a conversão, a pessoa levanta de novo. É o que diz o jovem: "Vou me levantar e ir ao meu pai." A morte e a ressurreição, aqui na história, não são físicas, mas espirituais. É assim que Deus vê o arrependimento, como uma ressurreição.
Mais uma vez, como numa outra postagem, vemos como é equivocada a ideia atual de que o arrependimento é algo pesado e ruim que diminui o ser humano. Na perspectiva de Deus, o verdadeiro arrependimento é a ressurreição de um morto, é o retorno do exílio e é razão para muita alegria. Com esse enfoque, poderíamos falar aí de a parábola do filho que foi encontrado. Neste ponto, poderia parecer que o ápice da história fora atingido, mas Jesus não se detém aí. Vem a segunda etapa, o segundo capítulo. Ele introduz o filho mais velho, que estava voltando do trabalho no campo do pai. E vendo o que ocorrera, em vez de se alegrar com o arrependimento do irmão, fica furioso, ao ponto de recusar-se a entrar na casa do pai, como que se exilando também, de certo modo, rompendo o relacionamento com o pai e o irmão. Embora sendo filho, e assim sempre tratado, ele se encarava como alguém que obedece, não por um relacionamento filial, mas como um servo. Ele diz: eu trabalhei para ti, te servi todos esses anos sem quebrar as tuas regras. O conteúdo desse ser servo, para esse filho, não era o de obediência e rendição por amor, como deve ser nossa relação com Deus, nosso Criador e Redentor. O jovem mais velho não se relacionava com o pai como filho, mas em termos de trabalho e obediência de um escravo. Alguém que serve por obrigação, não por amor. Fala que queria celebrar com os amigos, com um cabrito que o pai lhe tivesse dado, e isso nunca acontecera. E acrescenta ao pai: quando retorna esse teu filho, não diz o meu irmão, o pai mata um novilho gordo. Isso mostra que ele se afasta não só do pai, mas também do irmão. O pai, porém, recusa a imagem de que o filho fosse um mero servo ou escravo, dizendo: filho, tu sempre estiveste comigo, tudo que é meu é teu. Por isso precisávamos fazer festa em relação ao teu irmão, que se fora e voltou. Ele chama o filho mais velho a partilhar a mesma alegria pelo arrependimento do irmão. E aqui é possível retornar ao contexto do início da passagem do Evangelho, em que Jesus conversava com os fariseus e escribas, e estes se recusavam a aceitar o contato de Jesus e sua misericórdia para com os pecadores. Achavam-se muito justos por guardar os mandamentos e oferecer sacrifícios litúrgicos. Jesus os faz ver que são como o filho mais velho. Sendo sinceros, encontraremos em nós muitas vezes o mesmo tipo de sentimento ou de tentação. Aliás, noutra passagem, Jesus perguntara se uns trabalhadores estavam bravos porque o patrão, que representava Deus, era generoso. Se ele não podia ser bom igualmente em relação aos operários que contratara no início da manhã ou no fim da tarde, pagando a todos por igual. Aqueles trabalhadores que se irritaram pensam que há injustiça nisso e nasce uma inveja espiritual, como se a misericórdia fosse injusta. Jesus está invertendo esses conceitos sobre Deus. O Pai é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de bondade. Quer de todos que o amem e ao próximo como ele faz. O Papa Francisco, no seu documento A Face da Misericórdia, relaciona essa atitude de Deus com o sacerdote no sacramento da confissão, a que todo católico é chamado neste tempo de Quaresma, preparando-se assim para a Páscoa. O sacerdote, diz Francisco, nunca pode esquecer que está participando da missão de Jesus de ser um sinal concreto da fidelidade do amor de Deus, que perdoa e salva. Todo confessor deve receber o fiel como o pai na parábola do filho pródigo, um pai que corre para encontrar seu filho, a despeito de ele ter desperdiçado a herança que recebera. Os confessores, diz o Papa, precisam abraçar os penitentes e expressar a alegria de eles estarem de volta, derramando sobre eles o amor misericordioso de Deus. Fica o convite para nos aproximarmos do sacramento da reconciliação nesta Quaresma
e receber esse amor misericordioso que se derrama e nos renova como a água límpida, pura e abundante de uma cascata que não para de jorrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.